Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre um assunto que é muito frequente no consultório, que é sobre fimose. Você sabe o que significa fimose? Fimose é a incapacidade de expor a glande, de puxar a pele do pênis, que a gente chama de prepúcio, e expor a glande. Ela é chamada fisiológica no recém-nascido. Todo menino, quando nasce, ele é incapaz, na grande maioria, de expor a glande. A gente não consegue puxar a pelezinha e expor a glande, que é a cabeça do pênis, né? Em 90% dos casos, até 3 anos, a gente vai ser capaz de expor a glande do pênis. Por que isso acontece? Porque o pênis vai produzindo uma secreção que a gente chama de esmegma. Essa secreçãozinha, que são restos celulares, vai liberando as aderências que tem da pele do prepúcio com a glande, e ao mesmo tempo o menino, mesmo pequenininho, ele tem ereções intermitentes, né? Essas ereções não têm nenhuma conotação sexual, é uma questão fisiológica que vai permitindo que aos pouquinhos a pele do pênis, a glande seja exposta e a pele do pênis seja retraída, né? O que acontece? Então, existe uma parcela de pacientes que depois dos 3 anos não conseguiu expor a glande. E isso pode ter algumas complicações. Quais são as complicações que a gente pode ter quando não consegue expor? Pode ter infecção urinária de repetição, pode ser inflamação nessa área, pode ter dificuldade na fase adulta de fertilização, né? Porque às vezes o esperma fica todo parado ali, como se fosse numa bolsa, e não é colocado dentro da vagina. A gente pode também ter todos os pacientes que têm câncer de pênis, um grande fator de risco é má higiene, né? Então, se eu não consigo expor bem essa pele, se eu não consigo fazer uma boa higiene dessa área, eu vou ter um aumento da chance de ter câncer de pênis. Alguns estudos apontam também que nos pacientes heterossexuais, a correção dessa alteração, que a gente só chama de alteração depois de uma certa idade, porque no início da vida é normal, pode proteger da transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, inclusive HIV. Tá? Então, hoje em dia, a Sociedade Americana de Pediatria, ela não recomenda que seja feita cirurgia para conseguir retirar todo esse excesso de pele e expor a glande de forma rotineira, mas ela recomenda que a gente oriente os pais quanto aos riscos de deixar essa pele, né? O risco de ter infecção, o risco de ter infecção urinária, o risco de aumentar a chance de ter doenças sexualmente transmissíveis, né? E um risco que é bem comum e uma coisa bem traumática, que é o que a gente chama de parafimose. Alguns pacientes conseguem expor a glande, mas eles têm um anel do prepúcio que é estreitado, né? E quando tem ereção, esse anel pode puxar, pode trancar na glande e pode necrosar e dar uma gangrena dessa pele que tem ali em volta do pênis. Fica inchado e o paciente não consegue mais puxar a pele de volta. Isso é uma urgência urológica e o paciente deve procurar uma emergência o quanto antes para que o urologista possa corrigir. Então, existem esses vários fatores de riscos e doenças associadas com a fimose. O urologista vai orientar você que tem alguma dificuldade em relação a isso, o que deve ser feito. Tem alguns estudos que apontam que às vezes na criança a gente fazendo um tratamento tópico com um cremezinho de corticóide, algumas vezes por dia por um tempo determinado, pode resolver sem precisar de cirurgia, né? Mas o que a gente sabe é que a higiene adequada é muito importante e que a cirurgia é uma cirurgia delicada porque é uma área muito sensível, que tem uma grande importância no fator psicológico, né? Mas que não tem grandes riscos. A chance de ter alguma complicação da cirurgia é de 0,2% e na grande maioria das vezes é algum sangramentinho, algum pontinho que abre que a gente corrige de forma fácil. Pessoal, e assim, a orientação que deve ser tracionada essa pele do pênis nas crianças não é verdade, tá? Uma das causas da fimose que não é a fisiológica é a fimose secundária por trauma. Então a gente não deve puxar essa pele do pênis de forma grosseira. Só procura manter a higiene, quanto mais limpo melhor, mas não é para ficar tracionando muito essa pele do pênis na idade da criança até 3 anos. Valeu? Não esqueçam disso.